Bom, turminha, voltei para a nossa segunda videoaula de hoje, ok? Bom, agora, para dar continuidade ao livro, nós vamos falar sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados. Eu já enviei um vídeo explicativo sobre essa mesma matéria, sobre esse mesmo conteúdo, sobre a diferença dos animais vertebrados e os animais invertebrados. Entendemos que os animais vertebrados são animais que possuem o esqueleto. Um exemplo, ele possui a coluna vertebral. Um exemplo seria o peixe. O peixe, ele tem aqueles espinhos que classifica como um animal vertebrado. Outro animal vertebrado seria o exemplo de um cachorro, porque ele possui ossos, ele possui a coluna vertebral. Agora, já o animal invertebrados são os animais que não possuem essa coluna vertebral, que seria o exemplo da estrela do mar, que seria o exemplo da coluna vertebral, que é classificada como um animal vertebrado, e também o animal invertebrado, a qual não possui essa coluna vertebral, certo? Baseado nisso, na página 27, você vai dar uma lida nesta página e vai responder as atividades da página 28, que fala sobre essa diferença dos animais vertebrados e os animais invertebrados. E dentro desse grupo de animais vertebrados, nós entendemos que existem 5 classificações de animais dentro desses animais vertebrados, certo? Que seriam os animais mamíferos, os animais, as aves, os peixes, os répteis e os anfíbios. E agora eu quero citar um pouquinho de cada um deles, ok? Bom, os animais mamíferos são os animais que geralmente têm o corpo coberto por pelos e ele se desenvolve na barriga da fêmea, na barriga da mamãe, certo? Que é um órgão chamado útero, ok? Quando nascem os filhotes, eles mamam o leite produzido pela mamãe, certo? Alguns andam, alguns nadam. E existem até mamífero que voa. Eu quero dar alguns exemplos. Primeiro exemplo seria o leão. Segundo exemplo, o gato. Terceiro exemplo, o cachorro. E o quarto exemplo, a girafa. Então, esses animais são exemplos dentre a família dos animais mamíferos, animais que nascem na barriguinha da mamãe, no órgão chamado útero, e se alimentam do leite que a própria mamãe produz, ok? Bom, o segundo grupo seria o grupo das aves, que a maioria deles possuem penas no seu corpo e eles nascem de ovos, certo? A maioria deles conseguem voar e eles usam essa forma, essa técnica do voo para caçar abrigo e alimentos. Bom, e para chocar os ovos, muitas aves elas constroem ninhos, certo? A mãe choca os ovos até os filhotes nascerem e depois ela os alimenta. Ela os alimenta tanto de animais invertebrados como minhocas, tanto também de frutas, peixes e nectar. Exemplo seria a beija-flor, que se alimentam das nectar das flores. Um exemplo desses animais seria o tuiuiu, seria a arara vermelha e diversos outros tipos de aves.
Agora, o terceiro grupo seria o grupo dos peixes, que a maioria vivem em um ambiente aquático. A maioria não, todos vivem em ambiente aquático, mas a maioria possui escamas sobre a sua pele. Bom, eles se locomovem nadando, pois eles têm nadadeira e o seu corpo é formado para o próprio nado. A maioria dos peixes nasce em ovos, que as fêmeas põem aos milhares nas águas. Os olhos dos peixes não têm pálpebras, por isso ficam sempre abertos. Para sobreviver em ambientes aquáticos, a maioria dos peixes respiram por branquias. Bom, agora o quarto grupo seria os animais répteis, que são animais que nascem de ovos e tem o corpo protegido por escamas, carapaças ou placas duras. A maioria, excesso a serpente, né? Mas com exceção a serpente, que não tem perna, mas a maioria dos répteis, eles dispõem de 4 pernas curtas. Por isso são obrigados a andar rastejando, certo? Exemplos são os jacarés, os lagartos, as tartarugas e até mesmo as serpentes. Os jacarés e os crocodilos têm o corpo coberto por pequenas placas grossas e duras. Outro exemplo de répteis, como as serpentes, lagartos e lagartixas, tem o corpo envolvido por escamas. Há ainda também aqueles com o corpo coberto por carapaças, que são as tartarugas e os jabutis. Os répteis, eles respiram pelos pulmões, que se adaptam ao ambiente a qual ele vive. E para finalizar nossa videoaula, temos também os anfíbios. Os anfíbios, como os sapos, as rãs, as pererecas, são animais que nascem de ovo postos em água. O embrião que está dentro do ovo se transforma em um girino, que passa por diversas mudanças até se tornar um animal adulto capaz de viver em terra firme, certo? A maioria dos anfíbios tem pele úmida, lisa, fina e escorregadia. Um exemplo seria o sapo, a cobra cega e as rãs. Bom, agora você vai ter um tempo para completar as atividades de acordo com esta explicação, certo? Que começa na página 29 e vai até a página 41. Porém, lembrando que não é só atividade, existem aí as explicações, a qual eu já fiz para vocês, mas que pode servir também de apoio. Então, baseado nessa explicação, você vai completando as atividades a qual você vai encontrando dentre essas páginas. Após, temos também as atividades no livro de atividades, que inicia na página 154 e vai até a página 162, que ficará como uma atividade para tarefa, para aqueles que conseguirem completar, ok. Para quem não conseguir completar, nós vamos finalizá-la na próxima aula, ok? Até mais, estamos encerrando a nossa videoaula por hoje. Deus abençoe vocês, beijo, até mais.